Como organizar o tempo em 2022? Olá, seja muito bem-vindo de volta ao Identity for the Nations. Eu sou a Maria Alves e hoje eu vou te ajudar a entender como se organizar melhor no tempo e vou aqui fazer um calendário manual junto com vocês para falar um pouco de como eu vou organizar o meu tempo. Eu já fiz um vídeo falando sobre metas, sobre como realizar as metas e como fazer um planejamento de sucesso, e eu vou deixar um link na descrição, tá? Se você quiser ali, se você não tiver muita noção de como se planejar primeiro, eu acho importante ver esse vídeo e aí você organiza o seu tempo assim na prática, dia a dia, com horário, etc. Então, eu vou fazer aqui, tá? Duas coisas. Então, a primeira coisa que eu fiz foi separar as coisas mais importantes que pra mim vão ser relevantes realmente, que eu tenho que terminar o dia tendo feito essas coisas. Ao longo do dia, nós temos muitos afazeres e isso pode nos deixar perdidas, principalmente se você trabalha em casa. O home office, ele foi uma mão na roda, ele veio para nos ajudar e facilitou muita coisa, mas ao mesmo tempo, quando você mesmo tem que gerenciar o seu próprio tempo, se torna muito mais difícil, porque você, quando sai de casa, você tem ali o horário para acordar, porque você tem que pegar o ônibus, você tem que bater cartão, você tem que fazer essas coisas, e quando você mesma que gerencia o seu próprio tempo, às vezes se torna mais difícil, porque é muito mais difícil você se disciplinar quando não vai ter ninguém ali te cobrando ou te punindo, sei lá, se eu me atrasar eu vou perder o ônibus, ou eu vou ganhar menos salário, enfim. Muitas vezes se torna muito abstrato isso na nossa cabeça, que a gente tem que continuar acordando às 5h30, 6 horas da manhã, se o meu chefe sou eu mesmo. Então, se você é autônomo, se você trabalha home office, às vezes se torna muito mais difícil quando você não tem ali um horário agendado com alguém, quando você não tem que bater cartão, etc. Então, o que eu pensei? Pra não me confundir nisso de ter 1000 tarefas pra fazer e não saber por onde começar, e ao mesmo tempo de uma maneira de gerenciar meu tempo tendo disciplina, consistência, constância, que vão ser coisas muito importantes para não acabar ali na procrastinação, que muitas vezes é onde a gente termina, né? Sempre deixando as coisas para amanhã e para amanhã e para amanhã, e esse amanhã nunca chega, porque o que nós temos realmente é o presente. Águas passadas não movem moinhos e o amanhã a Deus pertence. O que nós temos realmente é o hoje, é o presente, é o agora. Então, eu quero organizar aqui dia a dia. O que realmente vai ser importante na minha vida, que eu vou chamar de caminho das pedras. O que seria esse caminho das pedras? Uma vez eu aprendi que se você tem um vaso, uma sacola, enfim, e você tem muitas pedras que você tem que colocar ali dentro desse vaso, dessa sacola. E todas elas cabem, mas se forem colocadas da maneira correta. Se você começar o seu dia, se você começar colocando pedras pequenininhas na sua sacola, depois colocar as médias, quando você for tentar colocar as grandes, simplesmente não vai caber. Por quê? Quando você coloca as pedras grandes, depois elas se encaixam ali, sobra o espaço para as médias, e elas vão entrando ali nos espaços que sobraram ali das grandes, né? Porque as pedras nunca são tão retinhas, elas sempre têm uma pontinha a mais aqui, é mais arredondada ali, e as outras vão se encaixando. Quando você colocar as pedras pequenininhas, elas vão ir entrando aonde as outras não couberam, e tudo vai se encaixando, e assim fica tudo alinhado. Você termina o seu dia com tudo feito. Por quê? Você começou pelas pedras grandes. Então, eu defini 3 áreas da minha vida, 3 coisas que vão ser as pedras grandes. Em outras palavras, vai ser aquilo que eu vou dar prioridade e aquilo que realmente tem relevância. É onde eu quero terminar o final do dia, terminar o final da semana, do mês e do ano, e ainda que eu não tenha feito nada além dessas 3 coisas, tá? Eu defini 3 coisas, eu vou estar com a sensação de dever cumprido, de que eu fiz o que eu devia fazer no meu dia. Essas 3 áreas que eu defini são a área espiritual, a saúde e a área profissional. Então, eu vou aqui colocar num planner que eu mesma vou fazer, mas você pode comprar, você pode fazer numa folha A4, tá? Eu peguei uma folha A3, na verdade 12, né? Aqui 12 folhas, onde eu vou colocar um mês para cada, porque eu vou colocar na parede e cada final do dia vou colocar um tique, um Vzinho azul, se eu conseguir realizar a minha meta espiritual, né? Depois eu vou explicar direitinho o que seria essa meta espiritual, a minha meta de saúde e a minha meta profissional. E um X vermelho, que eu não quero usar essa caneta, nem fazer X nenhum, mas caso eu não tenha conseguido cumprir. Por que eu quero fazer isso? Porque eu sou uma pessoa que eu preciso enxergar, eu preciso fazer algo para entender se eu tô fazendo ou não, se eu tô avançando ou não. Eu não consigo... É muito mais fácil, né? Quando você tem algo palpável, visível, à mão. E eu quero chegar no final do dia, né? Eu preciso desse passo a passo. Eu preciso desse incentivo de, bem, eu tenho que ficar com muito mais Vzinhos do que X. Eu não posso, eu tenho que fugir desse X. Então,
essa é a caneta que eu quero usar o ano inteiro, o mês inteiro, a semana inteira, o dia, entendeu? Então, vou chegar no final do meu dia, todos os dias vou ter essas 3 metas a cumprir. E depois, sair, vou, sei lá, fazer coisas de casa, limpar a casa, vou me dedicar, sei lá, pro ministério ou outras coisas. Essas coisas, elas podem sim ser muito importantes, fazer banco, ir no médico, coisas assim. Mas a prioridade vai ser essas 3 coisas. Se eu fizer essas 3 coisas e ainda conseguir fazer a mais, então eu consegui cumprir tudo que eu precisava no dia e ainda consegui fazer a mais. Agora, se eu fizer as pedras pequenas e as médias, mas o principal, que são essas 3 coisas, eu não tiver feito, simplesmente eu vou chegar no final do dia e eu não vou ter feito o que eu deveria fazer. Vou aqui fazer um calendário, tá? Você pode fazer da maneira como você quiser, mas eu vou fazer aqui dividindo por dia e eu vou usar essa coisa grande porque eu vou deixar na parede de uma maneira que caiba as 3 metas diárias, certo? Primeiro, área espiritual. A área espiritual é muito difícil de mensurar, mas o que eu pensei? Eu quero chegar no fim do ano de uma maneira melhor, com um relacionamento mais íntimo, mais próxima de Deus, e eu quero poder, não dá pra medir isso, mas eu quero chegar assim num lugar onde, realmente eu tô conseguindo fazer, eu não tô só vivendo de ler, ou vivendo de aparências, ou vivendo de domingo em domingo na igreja. Eu quero que realmente seja algo diário e constante. Eu, desde criança, tenho uma leitura anual que é cronológica, que eu costumava fazer todo ano. Muitas vezes eu não conseguia terminar, mas muitas vezes também eu terminei. Eu não sei quantas vezes eu já li a Bíblia, né, na minha vida, mas foram muitas. Alguns livros muito mais do que outros. E qual o livro que eu mais li na minha vida? Gênesis. Por quê? Eu começava ali o ano com Gênesis, mas ao longo do ano, muitas vezes eu não conseguia terminar. Muitas vezes eu não chegava ali, eu ia repetindo, sabe? E voltava pra Gênesis. Então, eu mudei a estratégia e por alguns anos, eu comecei, cada dia eu vou ler algo diferente, porque agora eu já conheço bastante da Bíblia. Então, eu vou agora ler, assim, igual muitas pessoas têm feito, eu não consigo ler todo dia aquela coisa regradinha, coisa e tal. E muitas vezes me criticavam esse método de saber, né, todo dia ter marcadinho ali o que precisava ser lido, né, pra chegar no fim do ano tendo lido toda a Bíblia. E eu fui tentar fazer dessa maneira, cada dia, tipo, se perguntar, Deus, o que o Senhor quer que eu veja hoje? E essa maneira não está errada, tá? Mas, ao longo do tempo, eu percebi que eu fui lendo menos a Bíblia ao invés de ler mais, e isso acabou que me prejudicou, ao invés de me ajudar. Porque eu sou uma pessoa, como eu falei, metódica, passo a passo. Eu preciso, assim, passo 1, passo 2, passo 3. E muitas vezes, na hora que eu tava lendo, eu nem entendi o que aquela palavra queria dizer, não vi uma revelação super bombástica, espiritual e nada demais. Só que passava um tempo, às vezes anos ali, e eu me deparava com uma situação e eu lembrava daquela palavra e era justo para o momento que eu precisava. Então eu via que no momento que eu precisava, eu tinha aquela palavra na minha mente, no meu coração, e aquilo me ajudava e me alimentava. É como quando você come. Quando você come, o seu corpo não usa o alimento que você tá comendo já na hora que você tá comendo. Você come e tudo que você não precisa é excretado e aquilo que você precisa para o seu corpo é armazenado e sintetizado e se transforma em outra coisa que fica ali guardadinho para no momento que você precisar utilizar, você utilizar. Então eu percebi que eu vou voltar, eu acho melhor voltar para essa estratégia de ler a Bíblia em um ano. E eu vou ler ali, são 3 capítulos a 4 por dia, né, em média assim 3,5. Vou fazer dessa maneira junto no meu devocional, só que a leitura bíblica e oração, por exemplo, aquela oração assim de se ajoelhar, coisa e tal, não é muito a maneira como eu funciono. Eu geralmente parto da adoração, então eu vou fazer ali um mínimo, digamos, pensando a partir de 3 capítulos e meio, leva em média de 20 a 30 minutos, entre tudo isso que eu falei, no mínimo ali 30 minutos, mais ou menos, e o máximo eu não vou estipular. Mas eu creio que não vai passar ali de 2 horas, digamos, então isso vai ser a primeira coisa que eu vou fazer do meu dia. E eu vou colocar isso no meu planner.
E isso vai ser a primeira coisa do meu dia, depois que eu tiver ali adorado a Deus, cantado, dançado, lido a Bíblia, orado, enfim, eu vou passar para a segunda coisa, que vai ser na área da saúde, que vão ser exercícios físicos e uma alimentação regrada, que vai ser ao longo de todo o dia. Basicamente, na alimentação, eu não tenho muito problema assim de comer salada, comer vegetais. Eu, basicamente, comendo carne e vegetais, eu tô bem feliz, né? E crepioca, e eu sou muito do café com leite, tá? Esse é onde eu mais peco, assim. Mas aquilo que é maior problema realmente pra mim é a questão dos horários. Eu tenho muita dificuldade de estipular horários. Então a minha prioridade na alimentação não vai ser cortar tal coisa ou adicionar tal coisa. Vai ser realmente estipular horários e realmente cumprir esses horários. Então essa vai ser a minha prioridade, porque essa é a minha dificuldade, tá? E é isso que me faz muitas vezes comer demais, ou comer coisas erradas em horários errados, ou passar muitas horas sem comer. Isso prejudica muito o meu metabolismo, isso prejudica muito o meu corpo, certo? Quantificável, assim, digamos, vai ser o exercício físico, que eu vou focar, né, em alguns tipos de exercícios, que eu sou instrutora de pilates, e eu comprei uma bicicleta agora, eu vou começar com isso da bicicleta, tô um pouco assim apavorada, porque eu nunca fui de andar assim na rua, né, de bicicleta, mas eu já andei assim 2 vezes, e fiz alguma coisa errada, tenho que resolver isso que eu fiz na bicicleta, né, já comecei estragando o negócio, mas vou fazer isso entre outros tipos de exercícios, né, eu não vou usar dança, pra quem não sabe, eu sou professora de dança com profissão, sou artista, sou bailarina e coreógrafa, mas eu não consigo enxergar a dança como um exercício físico, principalmente a dança que eu danço, que é mais artística mesmo, né? Então eu vou usar ela em outra etapa, tá? Tanto na área espiritual, porque eu comecei dançando na igreja, então eu vejo muito ela como adoração, e como carreira, como profissional. Então eu tenho muita dificuldade de colocar dança, principalmente balé, dança contemporânea, essas danças assim cênicas, no sentido de exercício físico. Então eu vou usar o pilates ou outros exercícios, o ciclismo, enfim, que eu acho mais fácil de enxergar nessa área de saúde ou de emagrecimento e essas coisas. Então, se eu utilizar a dança, vai ser danças que já são mais feitas, assim, realmente pra queimar calorias, tá? Mas não vão ser todos os dias. Eu vou fazer um plano ali, né? Como eu costumo, como eu faria numa musculação, digamos, né? Segunda, terça e quarta, 3 treinos, cada dia uma coisa. Depois quinta, sexta e sábado, né? Repetição desses 3 treinos. Enfim, vou fazer algo do tipo, só que ao invés de fazer numa academia, eu vou fazer isso em casa, né? Eu não quero pagar academia, então eu vou fazer dessa maneira, até porque eu já sei, né? Mas isso não é um incentivo pra você treinar sozinho. Eu já sou um instrutor, eu já sou dessa área, por isso pra mim é tranquilo fazer, certo? Eu vou treinar ali no mínimo 30 minutos, e de 30 minutos no máximo 2 horas também, tá? Que depende do nível de intensidade que eu fizer no dia, né? Pra não ser nem ineficiente e nem ir pra um perigo de overtraining ou algo assim do tipo que pode ser perigoso treinar demais, até porque eu já vou talvez ter dançado ali na questão espiritual, né? Que, de certa forma, eu vou estar usando energia e pode ser que eu venha estudar de maneira prática naquele dia a dança, então dependendo, eu vou regulando o meu dia, a quantidade de tempo que eu posso usar ao longo do dia, assim, dependendo do que eu fizer. Então, se você reparou, eu já usei de 30 minutos a 2 horas no devocional, digamos assim, e de 30 minutos a 2 horas no exercício físico. Isso quer dizer que eu posso usar entre 1 hora e 4 horas. Amanhã, basicamente toda, né? Dependendo da hora que eu acordar. Isso vai depender da terceira etapa, que é a questão profissional, do que eu preciso fazer naquele dia e de como foi ali o devocional. Se o devocional for maior, eu vou fazer menos exercício e focar em mais intensidade. Se o devocional foi menor, então eu posso ficar um pouco mais ali na questão de exercício físico, dependendo do que eu for fazendo profissional. Se eu for praticar muito a dança ao longo daquele dia, eu posso treinar bem pouco. Mas a questão é, eu tenho que treinar todos os dias. Eu tenho que fazer devocional todos os dias. Ainda que eu faça só 5 minutos. Digamos que tem um dia que eu tô muito mal, que eu tô cansada, que eu não quero fazer nada, que eu, né, por algum motivo, vou fazer 5 minutos de cada, mas vou fazer. Então essa é a principal coisa. Não importa se algum dia eu não estiver bem, isso acontece na nossa vida, a gente tem que ter isso em mente, mas nem que seja um pouquinho, o principal é a constância, o principal é a disciplina, nem tanto a velocidade ou o montante, a intensidade do que você faz, e sim que você não pare, porque hoje não consegui, mas amanhã eu já volto da maneira que eu tô fazendo. Não fazer demais um dia pra depois ficar ali uma semana sem fazer, entendeu? Isso é o que faz com que a gente consiga continuar e criar um hábito. E é nisso que eu vou focar. A minha terceira etapa são metas profissionais. No momento, eu estou trabalhando em casa. Eu também ajudo na empresa da minha mãe e eu passei em 2 concursos públicos que estou esperando ser chamada. Não sei se vai acontecer esse ano, né? Ano de eleição, enfim. E aí tem algo na lei, assim, que não permite, né, chamar a partir de tal mês, se eu não me engano é junho. Mas, independente se eu for ou não, eu tenho metas, principalmente nos meus canais, que eu tenho mais de um canal no YouTube. E eu tenho outras estratégias e outros planos ao longo do ano que eu quero executar. Quero fazer aos pouquinhos também,
como eu falei. Tenho metas de vídeos semanais, tá? Que eu até agora não consegui. Essa questão da constância e da disciplina é muito importante. Porque muitas vezes eu gravava muitos vídeos, mas depois eu ficava um tempão sem gravar. Então eu quero também essa questão da constância, de estipular pelo menos, gravar um vídeo, fazer tantos roteiros, fazer tantas edições por dia, né? Eu creio que eu vou focar mais em atividades e tarefas do que em tempo, porque tem vídeos ali que 1 hora eu edito e é super fácil, super tranquilo. Um vídeo, às vezes, o roteiro vai um tempão, a gravação vai outro tempo, a edição, a thumbnail, né, a capa e a publicação, a descrição que eu faço. Mas tem alguns vídeos que é super rápido de editar. Tem vídeos que vai rápido, assim, isso tudo. Mas tem vídeos que só pra editar, tirando o tempo de roteiro, de gravação, de capa, de tudo, que já vai várias horas. Às vezes o vídeo demora 2 dias pra serem editados. Então, dependendo, eu não posso colocar ali, vou trabalhar tantas horas e tem que estar tantas coisas feitas. Eu vou buscar fazer a questão de tarefas. Porque ao final da semana eu tenho que ter tantos vídeos de tal canal, tantos vídeos de tal canal, e ter feito mais as outras estratégias, né? Que aí entra escrever, que aí entra outros planos, e entra todas essas outras coisas que eu já faço. E mentorias também que eu já tenho dado, e outras que eu pretendo avançar. Porque eu tenho algumas metas ao longo do ano, mas que eu vou estipular aqui de mês a mês, de semana a semana. Eu tenho também uma meta financeira de quanto eu quero terminar o ano ganhando, mas eu ainda tô longe dessa realidade, porque eu ainda não monetizei meus canais. Depois de monetizar, eu ainda tenho outras coisas, outras estratégias até chegar nisso, né? E também tem aquela questão, se eu vou realmente assumir os cargos públicos ou vou ficar só com o YouTube, né? Só com o YouTube e as outras coisas que envolvem, né, a empresa do YouTube, vou ter isso de plano. Digamos que eu usei ali 1 hora pra fazer tudo que eu tinha que fazer nas outras 2 metas, então eu vou fazer a minha terceira. Se eu fizer ali em uma manhã e eu tiver que fazer muitas coisas aleatórias durante a tarde, noite, eu não vou me sentir pesada porque eu fiz o que eu tinha que fazer na manhã, mas vai ter vezes que eu tenho certeza que eu vou ali acordar às 6 da manhã, vai estar 10 da noite e eu ainda vou estar fazendo dentro dessas 3 coisas. Então, basta o seu dia o seu próprio mal, né? Mas eu quero chegar ao fim do dia tendo feito essas 3 coisas, mesmo que algum dia de maneira mais volumosa, digamos assim, mais coisas ou mais tempo, ou de maneira menos intensa, né? Porque às vezes eu até posso não fazer tanta coisa, mas eu posso fazer com muita intensidade e aquilo acabar me cansando, assim, ou um dia que tá muito calor, né? Que aí de tarde eu não consigo fazer muita coisa. Enfim, cada dia vai ser uma coisa diferente, mas eu quero chegar ao fim do dia e ter feito essas 3 coisas. Depois, ministério, outras coisas que eu faço da minha vida, pós-graduação, né? Que eu tô terminando agora e eu tô com outros planos dentro da área do estudo, né? Da educação. Como eu disse, eu sou professora, faço mentoria, quero estudar muito mais, quero avançar em algumas coisas nessa área educacional. E na área artística também, já estou com planos, já estou com algumas agendas, algumas datas, né? Porque como eu sou professora de dança, então eu permeio entre essas 2 áreas. Então, quero avançar, assim, nessas coisas, mas como não são prioridades, no sentido, assim, o meu profissional é bem pensando nessa questão empresarial mesmo, questão de cursos, de salário, livros e outras coisas assim. Então, eu quero focar nisso. E o que eu fizer a mais vai ser um plus, vai ser um presente, né? Não vão ser coisas que eu vou estar me cobrando, que se eu não fizer eu vou ficar frustrada. Não, tudo que eu fizer, além disso, além do que eu estipulei como meta, vai ser um plus, entende? Então, fiquem com o planner, se você quiser fazer um planner manual igual eu. Se não, você pode fazer ali num caderninho rapidinho. Ou também eu vou ter uma agenda, tá? Que é o que eu vou usar ao longo do dia, certo? E é uma agenda bem simples, tá? Que eu comprei ali, que tem o planejamento para todos os dias, né, por mês, tá? O meu janeiro já tem algumas coisinhas que eu escrevi, hoje é dia 1º, então só o dia 1º e alguns outros dias... não é nem janeiro que tá escrito, é fevereiro, já eu tenho coisas planejadas já pra fevereiro, mas eu já tenho em outro caderno, né, assim, focado no YouTube, eu já tenho outras coisas em outros lugares, mas eu vou colocando aqui, hoje, qual é a prioridade, tal coisa, e depois tem aquela coisinha normal, né, de sábado e domingo, assim, que é dividido em 2, e os outros dias que é uma folhinha com horários do lado, que pra mim era a minha prioridade que tivesse horários, né, ou que eu, pelo menos uma linha pra cada horário, pra que eu soubesse mais ou menos o que fazer. Só que eu vi que esse ano eu tava com um caderninho onde eu colocava ali as tarefas e às vezes eu não conseguia vencer isso. Então, às vezes em um dia, em 2, às vezes eu colocava pra semana toda, e quanto mais tempo eu colocava, menos eu conseguia cumprir. Então, eu vou começar por dia. Hoje eu tenho que fazer tal coisa. Como eu já tenho bem certo na minha cabeça o que eu tenho que fazer, sei que tenho que fazer essas 3 coisas.
Coloco ali o meu horário inicial pra primeira. Quando eu terminar, que eu ver, é tal hora agora, terminei, agora eu vou pra segunda coisa, eu vou colocar ali no horário que eu vou fazer a segunda coisa. Então eu vou fazer mais por horário, ao invés tanto de dia, porque eu já sei o que eu tenho que fazer no dia. E vou deixar as outras coisas que não são a prioridade, essas 3 prioridades, as pedras grandes, vou deixar que ao longo do dia sejam feitas e vão acontecendo, sim, porque se eu tiver feito essas 3 coisas, eu vou ter feito o que eu deveria fazer no meu dia. E isso vai ajudar com que eu chegue no final do dia e com aquela sensação de leveza, não aquela sensação de fardo, né? Tendo feito muita coisa, tendo feito pouca coisa. Tendo feito essas 3 coisas, as minhas pedras grandes, o resto se ajeita, se alinha ao longo do tempo. Espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!